informações oficiais sobre como funciona o algoritmo do Instagram e que tu podes utilizar essas informações para aumentar as visualizações nos teus stories, melhorar a performance do teu Reels, fazer com que o teu post vá para explorar e até mesmo crescer a tua audiência. Tudo isso baseado no pronunciamento oficial que o Instagram fez agora, justamente para explicar como que o algoritmo está funcionando depois de todas essas mudanças. A última vez que o algoritmo tinha feito um pronunciamento como esse foi há 2 anos atrás. E como as coisas mudaram, eles resolveram fazer um outro pronunciamento. E aí eu quero trazer aqui para ti de forma detalhada para tu pegar essas informações e utilizar ao teu favor, uma vez que são informações oficiais vindas do Instagram. Então bora lá. Aqui tá o vídeo e ele separou o vídeo por Stories, Feed, Reels, explorar e como crescer a audiência. Durante o vídeo ele foi quebrando alguns mitos. Na verdade, logo aqui no começo ele quebrou um mito que é interessante tu ficar atento, que é o seguinte, olha só. Aqui no começo ele falou que faziam 2 anos que ele não atualizava e por isso resolveram atualizar. E em seguida ele vem falar desse mito que normalmente as pessoas levantam quando o assunto é o Instagram, que é o seguinte. É comum as pessoas falarem o algoritmo do Instagram, mas na verdade, quando se trata de Instagram, não existe somente um algoritmo. Tanto que ele fala que, olha, no Instagram existem diferentes algoritmos e é por isso que aqui nesse vídeo ele vai falar do algoritmo dos Stories, Reels, explorar de cada um deles para tu pegar essas informações e usar ao teu favor. Então já é interessante tu entender que cada ferramenta do Instagram tem os seus pontos de preferência para performar melhor e é isso que tu vai ter que ir anotando aqui no vídeo, tá bom? Vamos seguir. Aqui ele levanta um ponto interessante. Eles dizem que o Instagram acredita na ideia da personalização, ou seja, o que aparece para ti é baseado no teu interesse, o que aparece para mim é baseado no meu interesse. Então, o nosso perfil ele é completamente diferente. Os conteúdos que aparecem no teu é diferente do que aparece no meu, que é baseado no nosso interesse. E é justamente por isso que eles usam esses diferentes algoritmos para tentar entender o que pode ser interessante para ti em cada uma das ferramentas dessas. Agora, quando se trata de usar o Instagram para negócio, é legal tu entender que se o algoritmo ele gosta dessa coisa de personalizar e que indica o conteúdo baseado em interesse, quando ele indica o teu conteúdo para alguma pessoa, significa que essa pessoa está no momento muito interessada no assunto que tu está falando ali. Ou seja, isso é um lado muito positivo do algoritmo. Ele alcança o teu potencial cliente no exato momento que ele está interessado sobre o assunto. Isso é legal saber, né? Vamos continuar. E daí, para eles conseguirem personalizar, eles vão ranqueando o conteúdo, muito baseado no comportamento do algoritmo. E é esse tipo de ranqueamento que ele vai explicar agora. O primeiro ponto que ele trouxe aqui pra gente foi os stories. Como funciona para ranquear os stories? Tu vai ver que vão ser pontos que tu podes aplicar para aumentar as tuas visualizações. Olha só. Ele começou com o óbvio, falando que eles só vão mostrar os stories das pessoas que tu segue, então, e nos que foram postados nas últimas 24 horas. Isso é meio óbvio, mas é interessante ele ter comentado, mas o melhor vai vir agora. Aí eles tentam entender qual que vai ser o teu interesse em cada um dos stories que eles podem te mostrar. Eles não conseguem ter certeza absoluta de qual que é o teu interesse, mas eles usam alguns sinais, eles tentam prever qual pode ser o teu comportamento com aqueles stories ali. E o que eles tentam prever de comportamento que tu vai fazer, e quanto mais tu faz esse comportamento, melhor para o algoritmo. Logo, melhor para a pessoa que está fazendo stories é o seguinte: eles só vão te mostrar o stories, ele disse aqui, ó, que tem a probabilidade de tu abrir o stories para ver. Ou seja, se a pessoa que tu segue está postando stories e tu não está clicando para ver os stories, com o tempo o algoritmo vai deixar de te recomendar esses stories, até porque tu não parece estar interessada nesse assunto. Pro teu caso e para tua audiência acontece a mesma coisa. Se tu tá fazendo stories e a pessoa que te segue não tá abrindo teus stories, o algoritmo vai parar de mostrar porque ela deixou de ter um interesse. O que isso é extremamente importante enquanto mentalidade para stories. No stories, para tu manter e aumentar as tuas visualizações, tu tem que gerar interesse para a galera que já tá ali contigo, para que ela queira voltar amanhã, porque no outro dia o algoritmo vai mostrar os teus stories para ela e ela tem que ter vontade de abrir os stories, já que esse é o primeiro comportamento que o algoritmo leva em consideração para te indicar um stories de alguém ali. Então fica ciente disso em relação ao teu. Seja interessante para a audiência, para ela querer voltar no próximo dia. Aí depois disso, ele deu também um outro sinal que indica que o teu comportamento é bom e que tu queira receber aquele stories ali, que é o seguinte, ó. A probabilidade de tu responder aquele stories, ou seja, mandar um direct, o que deixa bem claro que esse é o engajamento mais importante lá do Instagram. Por isso, estimule as pessoas a mandarem mensagem para ti no direct, para aumentar o teu engajamento com essa pessoa e ela continuar recebendo as tuas visualizações para tu manter uma quantidade saudável de alcance nos teus stories. O
próximo ponto que ele levantou foi a probabilidade de ter uma reação, de interagir com os stories, sabe? De rolar um clique ali. Esse clique pode vir através de enquetes, podem vir através de reação, dar um like, literalmente clicar ali nos stories. É um ponto que o algoritmo leva em consideração para recomendar os stories de alguém. Aí, para o algoritmo continuar indicando teus stories, ele vai levar em consideração a história de visualização, que é justamente isso. Se a pessoa já estava vendo teus stories, ela continua ali te acompanhando, continua abrindo os teus stories para ver o que tu tem para postar, o algoritmo vai considerar isso como um ótimo sinal para continuar recomendando para ela. Outro ponto que ele levanta é histórico de interação. A pessoa, além de ver teus stories, ela manda mensagem, ela está interagindo. Isso é ótimo para o algoritmo continuar mandando para ela o teu conteúdo. Outro ponto que eles levam em consideração é a proximidade. Quão próximo vocês são, sabe? Quão próximo aquela pessoa é de ti. Quanto mais proximidade tu tem com a pessoa, maior a chance de o algoritmo recomendar aquele stories para ti. E quando ele fala de proximidade, olha só o que ele está se referindo. Mandar mensagem com frequência. Ou seja, tu estimular essa mensagem no direct favorece com que o teu story seja distribuído pelo algoritmo. Anota aí o que tu precisa fazer para ter umas boas visualizações nos stories. De acordo com o Instagram, é o seguinte: aumentar a probabilidade da pessoa abrir os teus stories, isso é um ponto. E tu vai fazer isso criando um conteúdo que seja interessante para ela querer voltar no outro dia. Um outro ponto para tu trabalhar no teu stories é estimular as pessoas a te mandarem mensagem no direct. Depois disso, é estimular a reação, seja com enquete, like ou a própria figurinha de reação. E para tu conseguir alcançar pessoas no teu stories, por exemplo, que o algoritmo não estava mais recomendando, o que tu pode fazer é pegar as postagens que estão lá no feed, utilizar elas para estimular que as pessoas te mandem mensagem no direct. Porque quanto mais a pessoa te mandar mensagem no direct, o algoritmo pode interpretar que vocês têm um certo tipo de proximidade e com isso passar a mostrar os teus stories que ele já tinha deixado de mostrar. Então meio que tu estimular o teu direct é uma forma de tu romper a barreira da galera que já estava te acompanhando. E para tu manter essa galera após esse rompimento, né, tipo aumento brutal de visualização, tu tem que continuar seguindo os 3 pontos que foram citados aqui. Deu para entender? Então vamos seguir aqui para a próxima explicação do algoritmo. E na verdade, antes de ele explicar o algoritmo do feed, ele reforçou aqui que para o algoritmo dos stories, eles tentam prever a probabilidade de o algoritmo indicar teus stories e a pessoa abrir, de ela mandar mensagem para ti e de ela engajar contigo, certo? Então vamos lá. Então ele vem falar como é que faz para tu ter um bom ranqueamento no feed, para ter um bom alcance aí, olha só. Aí ele fala que o objetivo do feed é te mostrar o melhor que está acontecendo no Instagram, tanto em relação a foto quanto a vídeos. Então fica aí evidente que não é somente postar Reels, tu pode postar os outros formatos de conteúdo no Instagram também, né? Aí, mais uma vez, para ele saber qual é o conteúdo que ele deve te indicar no teu feed, ele leva algumas possibilidades ali, né? Algumas previsões do que tu pode ter interesse. Então, para indicar o post que vai aparecer no teu feed, eles levam em consideração a probabilidade de tu comentar, dar um like, de compartilhar e de tocar na opção de visualizar o perfil da pessoa. Inclusive, eu já tinha citado em outros vídeos o quão essa visita ao perfil é um engajamento importante para fazer com que o algoritmo distribua mais o teu conteúdo, né? Então já sabe que pode estimular aí ações de fazer a pessoa querer visitar o teu perfil. Isso é bom para a entrega do algoritmo. Então, olha, ele leva em considerações a probabilidade de tu ter esse comportamento lá no post para te indicar um post no feed. Quando eu falo tu, vai pensando também que a tua audiência segue no mesmo padrão, certo? Então vamos lá. Aí tem mais outro ponto muito bom também, que é a probabilidade de tu passar um tempo naquela publicação. O que eu venho dizendo que existe o engajamento invisível, que é justamente esse. O tempo que a pessoa fica vendo a tua postagem, lendo os comentários. Isso o algoritmo consegue absorver. Mesmo que a pessoa não esteja dando like, comentando, compartilhamento, não está fazendo nada desses engajamentos que a gente consegue metrificar, se ela estiver passando tempo no teu post, o algoritmo está coletando essa informação para indicar o teu post para uma próxima vez que tu postar. Porque se a pessoa está passando muito tempo na tua postagem, o que o algoritmo entende? A probabilidade de aquela pessoa passar mais tempo no teu post da próxima vez que tu postar é grande. Então vamos recomendar o post aqui dessa pessoa, porque já tem gente engajando ali. Deu para entender como que funciona? Então vamos lá. E eles conseguem prever qual conteúdo tu vai gostar, de qual conteúdo tu pode comentar, passar tempo e tudo mais,
muito baseado nisso, olha, na tua atividade. Então, se já teve um conteúdo que tu já salvou, se tu já compartilhou, quando essa pessoa postar novamente, ele vai indicar para ti esse conteúdo novamente. Então, pro teu caso, é a mesma coisa. Se a tua audiência está engajando com o teu conteúdo, da próxima vez que tu postar, o algoritmo vai continuar mostrando esse teu conteúdo para tua audiência. Segundo, a informação sobre o post, ou seja, se o post está sendo engajado, tu já interagiu com aquela conta ali, aí é mais um sinal que o algoritmo leva em consideração para recomendar aquele conteúdo ali para ti. Ou seja, se tu fez um post, por exemplo, que deu bom de engajamento, o algoritmo coletou, essa galera se engajou ali. Quando tu faz uma próxima postagem e que continua dando bom de engajamento, o algoritmo vai pegar essa galera que engajou aqui, continuar mostrando para ti porque a informação sobre o post foi bom. O post está dando engajamento. Ele também leva em consideração a informação sobre quem que está postando ali aquele conteúdo para saber se vale a pena recomendar ou não. E interações que tu já tivesses de outras vezes com essa conta. Tudo isso o algoritmo vai coletando para saber se vale a pena te recomendar aquele post ou não. E aí ele explica que no feed, o que eles tentam fazer é colocar logo assim que tu entra no Instagram, o que provavelmente tu vai ter mais interesse baseado nesses pontos que ele comentou. E para baixo tá ali nos que tu vai ter menos interesse baseado nesses sinais que o algoritmo vai coletar. Aí ele fala que uma coisa importante, eles não conseguem ter certeza absoluta sobre o que tu tá interessado. Então, se tu quer ter certeza que vai receber o conteúdo de uma certa pessoa, ou se tu quer ver como que anda o comportamento lá pelo Instagram, tu tem duas opções. Fica atento em relação a isso, porque tu pode estimular isso também na tua audiência, porque olha só o que ele falou. Aí ele mostrou que para ter certeza que tu vai receber o conteúdo da pessoa que tu quer receber, que tu gosta, tu pode botar ela aqui nessa opção de favoritos, porque daí o algoritmo vai fazer de tudo para continuar te mostrando o conteúdo dessa pessoa, mesmo que não siga todos os sinais que eles levam em consideração. Por isso que vale a pena tu pedir para a tua audiência favoritar a tua conta. Depois disso, ele explica que também tem a opção dos seguidores, que é essa opção aqui de cima, ó. Se tu clicar nessa opção, o que vai acontecer com o teu feed? Vai aparecer as postagens que as pessoas que tu segue fizeram e essas postagens vão aparecer de ordem cronológica. Então tu tem essa escolha, né? Se tu quer acompanhar uma pessoa de perto, que tu gosta do conteúdo, já favorita também para tu ter um feed que esteja alinhado com o teu interesse nesse atual momento. Inclusive, se tu não me segue no Instagram, me segue lá e aproveita e favorita. Vamos continuar aqui que agora ele vai falar de Reels. Quando ele começa a falar aqui de Reels, ele já fala qual que é o grande objetivo do Reels, que é o seguinte: entreter a pessoa. E que muitos dos Reels que tu vê na aba Reels são de pessoas que tu não segue. A aba Reels é essa aqui, ó. Aqui se clicar, né, vai aparecendo Reels de pessoas que não necessariamente tu segue. Então ele já deixa isso claro também. E ele explica que também em relação ao Reels, eles têm que prever qual pode ser o melhor Reels para te indicar. Porque existem muitos Reels no Instagram. Todos os dias eu postado muito Reels. Como é que ele sabe qual é o Reels que vale a pena te indicar? Que sinais o algoritmo leva em consideração? Ele vai explicar aqui pra gente. A primeira coisa que eles levam em consideração é o assunto e sobre o que tu já está interagindo. Qual que é o teu comportamento ali? Quais são os assuntos que tu já está interagindo? Para te indicar um Reels, a primeira coisa que eles levam em consideração é o teu comportamento. Depois disso, é o seguinte: a probabilidade de tu assistir aquele Reels até o final, ou seja, a retenção que a gente fala tanto, né? Por isso, se tu quer aumentar o alcance do teu Reels, tu tem que focar em prender a pessoa o máximo que tu conseguir ali no teu vídeo, para que o algoritmo entenda, olha só, esse Reels está tendo uma boa retenção. Existe aquele grupo de pessoas que tem um interesse naquele Reels ali, tem interesse nesse assunto do Reels, vamos indicar para eles lá, porque provavelmente eles vão gostar. Então é assim que o teu Reels vai aumentando de alcance. Outro ponto que eles levam em consideração para recomendar um Reels, esse aqui é muito interessante, que é a probabilidade de tu compartilhar esse Reels. E um tempo atrás, o próprio Instagram, o CEO do Instagram, falou que esse comportamento de compartilhar o Reels não era uma atividade que eles esperavam que as pessoas iam ter com o Reels, mas que com o passar do tempo eles estão vendo o quão é forte esse hábito de a pessoa ver um Reels, pensar em alguém e compartilhar, sendo essa uma das maiores atividades que as pessoas têm no Reels depois de assistir todo o vídeo, né? E talvez tu já tenha percebido que o teu comportamento seja meio que esse também. Tu vê um Reels, já lembra de alguém e já manda lá no direct. Pelo menos a conversa entre eu e minha namorada no Instagram é só Reels. A gente olha e já compartilha uma para outra. Então a gente viu que aqui o compartilhamento é um sinal que o algoritmo leva em consideração. Outro sinal é a probabilidade de tu ver aquele Reels, por exemplo, e utilizar
utilizar o áudio que está naquele Reels e então criar o teu próprio. E aqui a gente abre um parêntese para essa conversa. Tu já viu aqueles Reels que dizem assim, áudio para viralizar essa semana? Esse áudio viraliza até contas pequenas. O áudio, ele realmente ajuda nessa distribuição porque ele cria um ambiente para o teu Reels, ele deixa um Reels um pouco mais interessante. Mas na verdade, quem mais ganha com essa história de olha o áudio viral e tu pegar e utilizar o áudio viral são as pessoas que estão te recomendando. Então fica atento que no final das contas o áudio ele é bom, mas o que manda no jogo é a retenção, fazer a pessoa ficar até o final do teu Reels. Aí depois ele volta e reforça que os sinais que ele usam é a tua atividade em relação aos Reels que tu já interagiu, a informação sobre o Reels em relação a tá tendo uma boa retenção, tá sendo bem compartilhado, as pessoas estão usando o áudio daquele Reels, por exemplo. Sobre também a pessoa que postou aquele Reels, eles sempre levam em consideração isso. E a história de interação que tu já tiveste com aquela conta ali, porque às vezes tu viu o Reels, engajou, deu like, mas não seguiu. O algoritmo coleta essa informação e quando essa outra pessoa postar, vai indicar de novo um conteúdo daquela pessoa ali. Anotou o que tu tem que fazer para ter um Reels com um alcance bom? Então agora a gente vai ver o que ele falou sobre o explorar. E tu vai ver que, assim como no Reels, o ponto mais importante era a retenção e no Stories é a probabilidade da pessoa abrir o teu Stories e te mandar a mensagem, no Explorar tem pontos que também são o mais importante para a tua publicação e para a aba do Explorar, que inclusive é essa aqui, essa lupa. Então, quando a tua publicação vai para lá, tu alcança pessoas que ainda não te seguem, o que é uma ótima oportunidade para tu ganhar novos seguidores. E ele vai explicar como que funciona o Explorar e como que uma publicação vai varar lá, né? Como é que uma publicação vai aparecer lá? Aí ele diz que o objetivo do Explorar é literalmente tu conhecer novas coisas, explorar novas coisas, que tu também está interessado. Então eles tentam prever a probabilidade que tu tens de dar um like no post. Então, se o post está indo para o Explorar e quando ele chega no Explorar, as pessoas que estão vendo aquele post estão dando um like, mais o algoritmo vai deixar esse post no Explorar, vai alcançar mais pessoas no Explorar. Porque quando um post vai para lá, se ele está recebendo like, isso é um ótimo sinal para o algoritmo, de acordo com o próprio Instagram. Outra coisa que eles tentam prever quando o post vai para o Explorar é a probabilidade de ser salvo. Então, se está tendo bom salvamento quando chega no Explorar, é ótimo. E também é das pessoas compartilharem. E aí, para eles saberem qual que é o post que tem probabilidade de, quando chegar no Explorar, a pessoa dar like, salvar e compartilhar. Como eles selecionam o post que vai para o Explorar? Ele falou que é até parecido com o que eles usam para o Reels, só que em uma ordem diferente. Para o Explorar, o número 1 é informação sobre o post, ou seja, se esse post está engajado. No Reels, o primeiro ponto que eles levavam de referência era a tua atividade, sobre os assuntos que tu tinha interessado e depois o tempo de retenção. Para o post ir no Explorar, a primeira coisa que eles levam em consideração é a informação sobre o post. Anotou isso aí? Vai anotando. E aí, por segundo lugar, vem a tua atividade, né? Muita relação ao que é o assunto que tu está interessado, porque no Explorar eles também vão recomendar conteúdos que são do teu interesse. É um conteúdo que foi sim super engajado, que deu ali um popular, mas está alinhado ao teu interesse. Ele não citou aqui especificamente, mas a gente sabe por experiência de estar anos criando conteúdo para o Instagram, que para um post ir para o Explorar, quanto mais salvamento ele tem, maior a chance de ele ir para o Explorar e mais pessoas ele alcança no Explorar. Se ele chega no Explorar, e aí foi uma coisa que ele mesmo falou, que quando o post chega no Explorar, recebe muito like, mais salvamento e mais compartilhamento, mais tu vai alcançando no Explorar e é aí que tu explode de viralização. E é aí que tu explode o teu alcance. Aí ele fala que ele gosta de ver conteúdos de cozinha, de moda, de arquitetura, então meio que o Explorar dele se constrói dentro desse assunto. Se tu quer saber o que uma pessoa se interessa, olha o Explorar dela, porque daí o algoritmo vai entregar pra ti qual que é o interesse dessa pessoa. Aí eles também levam em consideração a informação sobre a pessoa que fez a postagem e também esse ponto aqui, olha, o histórico de interação. Porque o que acontece? Às vezes tu vê um conteúdo de alguém, seja um Reels ou até mesmo um post no Explorar, tu vai lá no perfil da pessoa, tu gostou, tu até salvou alguns outros conteúdos, mas tu não seguiu. O algoritmo, ele tá coletando esses sinais. Então, já que tu não seguiu aquela pessoa, mas tu minimamente demonstrou interesse, ele vai pegar os posts dessa pessoa que teve um bom salvamento e vai recomendar de novo para ti lá no Explorar, como quem diz,
tem certeza que não quer seguir a Sandy? Aí tu vai ter de novo a possibilidade de ver lá aquele post e pensar, eu realmente devo seguir a Sandy. E no teu perfil acontece exatamente a mesma coisa, meio que o algoritmo ele faz o remarketing da pessoa para ela ter certeza se ela quer te seguir ou não. Isso é interessante. Tá vendo como o algoritmo tem parte boa? Basta a gente criar conteúdo e usufruir desses benefícios. Daí ele veio entrar em um ponto dolorido e uma coisa que é até mesmo um pouco de mito em relação ao Instagram, que é o shadowban. E daí ele falou que existem dois tipos de shadowban que as pessoas meio que podem considerar. Vamos ver o que ele tem pra falar. Aí ele disse que tem as pessoas que consideram, eu estou no shadowban porque eu não estou tendo um alcance que eu gostaria de ter. Meu post não está tendo bom alcance, estou no shadowban. Então eles falam que as pessoas consideram isso, né? E daí ele diz que ele quer ir fundo num grande mito que tem em relação ao shadowban. É o seguinte, que ele diz, a gente não diminui o alcance para fazer com que as pessoas paguem anúncio. Eu já falei isso mais tantas vezes, mas eu fico feliz de ele vir agora e falar abertamente que eles não têm esse tipo de ação. Eles não vão derrubar o teu alcance só para tu pagar, não. Provavelmente é porque o teu conteúdo não está sendo interessante o suficiente para levantar os sinais que o algoritmo leva em consideração para aumentar o teu alcance. Aí ele diz, se tem uma audiência que está interessada em compartilhar, é um interesse para eles, enquanto negócio, fazer com que essa audiência encontre o teu conteúdo da forma mais eficiente possível. Porque o objetivo do algoritmo, no final das contas, é fazer as pessoas passarem o mais tempo possível dentro da plataforma. E o que ele busca é encontrar o conteúdo que vai fazer aquela pessoa ficar mais tempo ali. O que ele faz no teu caso é entregar o conteúdo para ti que faz tu ficar mais tempo lá. Então, ele não vai punir nenhum tipo de conteúdo que prenda a pessoa na plataforma. É isso que ele está explicando. Aí ele fala, quanto mais a pessoa vê um conteúdo que ela gosta, mais ela vai ficar feliz de estar no Instagram, mais o Instagram vai ficar feliz de ela estar lá. E mais ele vai ficar distribuindo o conteúdo que está fazendo as pessoas estarem tendo uma boa experiência dentro do Instagram. E com isso, eles conseguem criar o negócio de anúncios, já que a atenção das pessoas estão ali. Aí ele diz que sim, existem algumas possibilidades que tem algumas contas que estão no shadowban real. E muitas das vezes isso acontece porque de alguma forma não foi cumprida as leis ali da comunidade e que é possível tu olhar a tua conta e ver se tu tá de alguma forma desrespeitando essas leis. Caso tu esteja desrespeitando, tu pode ver o que tu fez de errado e corrigir ou então pedir para eles reavaliarem caso tu ache que não seja justo a análise que eles fizeram. Então ele diz aqui, olha, que tu pode ir no status da tua conta e ver o que está sendo dito ali para ti de que está certo ou errado. Na minha, por exemplo, parece que está tudo ok, não descumpri nenhuma regra. Sendo assim, continua sendo entregue o meu conteúdo. Aí tu tem que ver como que tá a tua aqui. Se tiver algum problema, tenta ver qual que é esse problema. Se tá tudo bem e teu alcance não tá bom, a gente já sabe que é o conteúdo que tem que melhorar, né? Mas vamos continuar aqui. E quando eu digo melhorar, não significa que o teu conteúdo seja ruim, ele só precisa de um ajuste para performar bem nas redes sociais. É importante destacar isso. E por último, ele veio dar algumas orientações sobre como que tu vai crescer a tua audiência no Instagram. E olha só, ele falou que ele precisava ser honesto, que não existe algo que seja, sei lá, milagroso, mas que existem algumas formas de tu fazer para melhorar a tua probabilidade de aumentar a tua audiência. A primeira, no ponto de vista dele, é tu experimentar. Experimentar formatos de conteúdo, novos tipos de conteúdo, novas abordagens. Isso eu concordo bastante com ele. Às vezes eu olho o perfil da pessoa e a pessoa diz assim, meu conteúdo é bom, mas o meu engajamento tá baixo. E daí eu falo para ela, às vezes é a abordagem do teu conteúdo. Existem diferentes formas de abordar uma mesma informação. E eu estimulo muito essa variação de abordagens. Mais uma vez, entra no experimento, fica atenta, hein? Depois, o segundo que ele recomenda é tu checar os teus insights. Meio que para tu ver o que tu tá fazendo que já deu certo ou o que não deu tão bom assim. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui no canal, eu vou deixar aqui de recomendação para tu conferir, que eu te mostro o passo a passo de tu fazer essa tua análise lá do insight, até mesmo para fazer postagens que tu já sabe que funciona para ganhar seguidores. Vou deixar o vídeo aqui para tu dar uma conferida. Muito bom o que ele falou agora. Não fique analisando demais uma única publicação ou um único vídeo, porque não é isso que determina no final das contas. E eu gosto de dizer exatamente isso. Um post não te define. Nem o teu melhor post significa que a tua performance sempre é essa, e nem o teu pior post significa que a tua performance é sempre essa.
Um post não define nenhuma estratégia. Fica aí, anota isso na tua cabeça, no teu coração, se puder. Aí depois ele recomenda a colaboração entre contas, porque ele diz que as pessoas gostam de ver influenciadores colaborando um com os outros. Outro ponto que ele recomenda é ver o status da tua conta para ver se tem algum tipo de problema que tu pode resolver lá, porque isso pode impactar o teu crescimento, então ele fala para tu dar uma conferida lá. E por último, tente fazer um conteúdo original. E isso eles reforçam muito no Instagram, né? De ser um conteúdo original para postar ali na plataforma. O que fica claro que pra gente, depois de todas essas análises, que sim, existem pontos do algoritmo que estão ali para ajudar a gente, mas o que vai ditar mesmo é o conteúdo que tu posta. Afinal, o conteúdo ele é o oxigênio da internet. E quem escolheu o Instagram não pode negar o conteúdo. Recomendo que tu olhe para tuas estratégias de conteúdo e recomendo que tu veja se ela realmente está alinhada com o teu processo de venda. Porque, no final das contas, o conteúdo tem que trabalhar a teu favor. Se gostou desse vídeo, já deixa aqui o teu like. Se ficou com alguma dúvida do que tu não entendeu, me diz aqui nos comentários que eu dou uma olhada, às vezes eu respondo diretamente ou então eu faço um vídeo respondendo de forma ainda mais detalhada. Me diz aqui quais são as tuas dúvidas que a gente dá uma conferida e como tu já sabe, bora fazer, vamos vender, porque venda que segue. Te vejo no próximo vídeo que eu vou deixar aqui de recomendação para tu conferir.